A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos nesse tempo que nós estamos há mais de um ano afastados da comunhão presencial, um vai, retorna. E nós vamos hoje aqui estudar um pouco a escola dominical, vamos relembrar um pouco das Escrituras, da Palavra de Deus, porque isso é bom para nossas vidas, mesmo que seja de uma maneira virtual, mas a gente pode estar relembrando as coisas que nós devemos sempre guardar em nossas vidas. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17 até o 24. E que os irmãos permaneçam com as suas Bíblias abertas, ou quem tiver o celular, abre a sua Bíblia no celular. E nós vamos acompanhar essa leitura, mas vocês mantenham a Bíblia aberta, tá? Então diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela natureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, te louvamos, Senhor, por esse momento tão especial na tua presença, que o Senhor Deus nos ilumina, coloque palavras sábias em nossas mentes, em nossos corações e a cada um dos ouvintes, para que nós possamos ser edificados pela tua palavra, para que nós possamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, para estabelecer a base doutrinária da santidade cristã, o apóstolo faz um contraste entre o que fomos e o que somos, passado e o presente, a velha vida e a nova vida. Então, o apóstolo Paulo ele fez esse contraste para que nós possamos tirar lições para nossas vidas. Por exemplo, quando nós andávamos sem Cristo, ou seja, na velha vida, uma pessoa que não tem Cristo, quais são as coisas que acontecem com ela? Ela tem a mente vazia. Vazia de quê? Da presença de Deus. Um coração endurecido, um corpo entregue à impureza. Veja bem, nós vamos falar sobre esses 4 tópicos e depois, mais para frente, nós vamos falar depois da nova vida, ou seja, depois que a pessoa teve um encontro com Jesus e recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, nós temos uma mente instruída por Cristo. Mente instruída por Cristo. Antes nós tínhamos uma mente vazia.
Na nova vida, nós temos uma vida em comunhão com Cristo. Na velha vida, a vida alienada de Deus, ou seja, longe de Deus. Coração endurecido, na velha vida. Na nova vida, o coração submisso a Cristo. Na velha vida, um corpo entregue à impureza. Na nova vida, um corpo entregue à retidão. Ou seja, nós temos o dever de procurar andarmos em retidão, de acordo com os mandamentos de Deus para as nossas vidas. Então nós vamos falar aqui um pouco do que nós éramos, nesses tópicos que nós falamos aqui. O que éramos antes? A vida pagã. Nós não éramos batizados, mesmo que nós fomos batizados nas igrejas católicas, que a maioria das pessoas foram batizadas na igreja católica. Então isso quer dizer que para Deus esse não é um batismo legítimo, porque nós batizamos sem ter consciência do que nós estávamos fazendo. Muitas vezes uma criancinha é batizada com 1 mês, 2 meses, 3 meses, a criança com essa idade não tem noção de nada na sua vida, né? Então, no versículo 17 que nós lemos, né, de Efésios 4, diz: isto, portanto, digo e no Senhor testifico. A expressão no Senhor significa em nome do Senhor. É a declaração de Paulo de que o que serve, o que escreve tem autoridade do Senhor Jesus Cristo. Que não mais andeis como também andam os gentios. Naquela época, os judeus, acho que até hoje, eles chamam as pessoas que não são da crença deles, que não são judaicos, eles chamam de gentios. Então todos nós que não somos descendentes de judeus, somos chamados de gentios pelos judeus. E na Bíblia, aqui gentios também significam a pessoa que está alienada de Deus, ou seja, com a mente longe de Deus, não acredita nas coisas de Deus, ou seja, uma mente pecadora, né? Então, é claro que nem todos os pagãos eram e nem são tão dissolutos quanto aqueles que estão sendo mencionados. Então, fica bem claro que tem pessoas que não têm Deus, não têm Jesus no seu coração, mas são pessoas honestas, trabalhadoras, justas, né? Então, nem todos têm uma mente pecaminosa, depravada, mas está longe de Deus. O que nós queremos dizer é isso. Mas assim como há uma vida cristã típica, também há uma vida pagã típica. Paulo está generalizando naturalmente, mas os efésios sabiam por experiência 4 coisas que caracterizavam a vida gentílica ou pagã, né? Que é esses tópicos que nós falamos: mente vazia, mente alienada, coração endurecido, e o corpo entrega as impurezas desse mundo. Então, uma mente vazia. O que é uma mente vazia? No versículo 17 também fala isso. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então as pessoas agiam e agem até hoje de acordo com a sua própria vontade, com o seu sentimento. Ou seja, eles fazem as coisas sem temor nenhum. Porque muita gente ainda pensa assim: não, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu não desejo um mal para ninguém, eu nunca matei, nunca roubei, então eu não sou um pecador. Mas o pecado em nós, irmão, é uma coisa que nós herdamos, é uma herança hereditária que veio lá de Adão. Então os pensamentos fúteis, sem valor, era o gasto de tempo, energia, raciocínio e inteligência em assuntos vazios de significado. Que significado é esse? Um significado espiritual, né? Sem significados.
inúteis, insignificantes, que levavam uma vida ser organizada em função da inutilidade das coisas vãs, né? As pessoas gastam tempo para fazer coisas vãs, que não edificam, que não transformam, que não dá a você uma nova visão, uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva de vida. Então, essa uma coisa típica de uma pessoa que tem uma mente alienada, uma mente vazia. E o coração endurecido? É aquela pessoa que ouve o Evangelho, ouve as pregações, mas eles estão fechados, né? Eu posso dizer que já fui assim também. Então eles vivem o quê? Obscurecidos de entendimento, né? Isso é no versículo 18 de Efésios 4. Vocês podem ver, por isso que eu falei para vocês ficar com a Bíblia aberta. No versículo 18 ele fala: obscurecidos de entendimento, alheios de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Entendeu? Então é isso. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Vida alienada é vida distante. Como, por exemplo, o filho pródigo, que partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, ele fazia o que ele bem entendia. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos ali a seu redor, mulherada, bebida, farras, gastando dinheiro, pagando contas de pessoas que ele nem sabia quem era. E resultado, aí enquanto ele estava assim esbanjando dinheiro, não faltava para ele amigos. Mas quando o dinheiro acabou, então ele ficou no fundo do poço, porque ele ficou sem dinheiro e sem amigos. Esse texto está lá, né, no livro de Lucas, né? Lucas 15, 13. Longe da casa do Pai, os homens não conhecem limites, a ignorância os domina, né? E quanto mais o ser humano ele abre a sua mente para os desejos carnais, mais ele se afunda. Um coração endurecido, ainda também no versículo 18, que fala que eles são obscurecidos de entendimento pela dureza do seu coração. A palavra grega para dureza lembra uma pedra chamada poros, que era mais dura do que o mármore, né? Uma pedra mais dura do que o mármore. A ideia é que a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus, endurecendo o coração por meio da constante desobediência, até criar uma casca impenetrável, através da qual nem o próprio Deus atinge o coração da pessoa, assim, através de outras pessoas. Quando você ouve a palavra, você fala, né? Então ele desprezava as coisas de Deus, né? Isso é um coração, o coração está, a mente está tão obscurecida que é como se o coração criasse uma casca no seu entendimento, né? Então quando a gente fala assim, o entendimento do coração, irmãos, na verdade não é esse coraçãozinho que bate aqui no nosso peito, que bombeia o sangue, não é ele que pensa as coisas. O que pensa é a nossa mente, né? A gente fala coração, a própria Bíblia fala coração, mas está se referindo ao entendimento, o intelecto da pessoa, a mente, né? É aí que as coisas funcionam, né? Então a pessoa, ele fica como se fosse uma casca no seu entendimento, impenetrável, que eles não dão ouvido à voz de Deus. Daí as advertências que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, no capítulo 4, que também fala sobre essas coisas. O problema é que o coração endurecido cega o entendimento, trazendo engano sobre engano. Então, muitas vezes, não sei se vocês já ouviram as pessoas dizerem assim, as pessoas estão enganando e sendo enganadas, né? E assim vai, levando a vida, né? De tropeço em tropeço. E corpo entregue a toda sorte de impureza.
Vamos ver aqui. Corpo entrega toda sorte de impureza. Isso aí está no versículo 19 também fala, né? Versículo 19 que diz assim, né? Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Então, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, desejo ardente, imoderado, veemente, de alguma coisa, cometeram toda sorte de impurezas. Que coisa terrível, né? E às vezes a gente faz isso e acha que não está fazendo nada demais, né? A pessoa sai para as baladas, lá eles se drogam, se bebem, se embriagam e se prostituem e volta para casa e fala assim, pô, a noite hoje foi legal, né? Foi da hora. Então, para eles tudo bem, né? Para as pessoas que pensam assim, é um entendimento que a pessoa acha que tudo é normal, né? Tudo pode, que as coisas existem para a gente aproveitar delas. Então o que acontece? Só podia dar nisso, né? É o famoso comentário de que sempre ouvimos. Se juntarmos as expressões de Paulo, vamos notar que há conexões lógicas no ensino do apóstolo, mostrando o caminho do mal, né? Primeiro, os pagãos têm pensamentos vazios e depois vivem alheios à vida de Deus. E em seguida vem a dureza de coração, até que finalmente tornam-se insensíveis e se entregam a toda sorte de impureza. Como John Stott, é um teólogo, famoso teólogo, escritor, ele escreveu assim, tendo perdido toda a sensibilidade, as pessoas perdem todo o autocontrole, né? E assim acontece com muitas e muitas pessoas. E às vezes a gente já passou por isso, né? De achar que está tudo bem, que está tudo normal, né? Que é tudo assim mesmo, né? Está tudo certo, todo mundo faz. Se todo mundo faz é porque pode, né? Mas não é assim que a palavra nos ensina. Por exemplo, uma pessoa, uma família ou uma sociedade que perdeu a capacidade de sentir dor é um perigo constante. Por quê? Porque a dor é um aviso de que alguma coisa errada está acontecendo no organismo e tem um papel de defesa e proteção. Então, quando nós sentimos uma dor de cabeça ou qualquer coisa, alguma coisa aconteceu em nós. Ou a gente machucou alguma coisa, ou tem alguma inflamação, ou alguma alguma bactéria nos incomodando, ou é um resfriado, sei lá, qualquer coisa. Causa uma dor de cabeça, ou também pode causar ter febre. Isso é um sinal que o nosso corpo dá que nós estamos em risco, em perigo, é um alerta. Procure um atendimento. E a Bíblia nos dá essa proteção também, nos dá essa defesa, só que às vezes nós não tomamos posse dela. Quando uma sociedade perde a capacidade de sofrer pelos seus desmandos, ou de sentir dor pela miséria dos seus componentes, é uma sociedade sem capacidade de cura, sem possibilidade de mudança de rumo. O sentimento de culpa, quando a culpa é autêntica, pode ser construtivo, pode significar início de transformação, né? Quando você começa a sentir culpa, né, um sentimento construtivo, significa que você está tendo um início de transformação. O diagnóstico da doença é essencial. A indicação do remédio é necessário. E por isso que muitas vezes as pessoas eles só lembram de Deus
quando, quando ele está em grande perigo, quando ele está na cama, né, quando ele está enfermo, passando risco de vida, quando ele sofre um acidente e, e precisa de oração. Já notaram isso, principalmente agora nessa pandemia, que as pessoas, quando ficam doentes, né, as pessoas, mesmo pessoas descrentes, eles falam: oh, orem por mim, porque eu estou aqui num leito de enfermidade, e possivelmente a pessoa vai ser entubada, e depois que é entubado ele fica inconsciente, então ele não sabe se vai voltar à vida, se não sabe se vai abrir os olhos novamente. E aí é onde que as pessoas, os familiares, pedem socorro às pessoas para orar. Isso é natural, é normal isso aí. Isso é um alerta que muitas vezes, por esse caminho, Deus transforma a vida de pessoas. Mas nós não precisamos chegar a esse ponto. Nós podemos buscar o caminho de Deus antes de chegar nesse ponto, né? De chegar num ponto de só lembrarmos de Deus quando a situação estiver caótica, sem uma luz que ilumina o seu caminho, que mostra uma saída. Vamos buscar a Deus enquanto nós estamos com saúde, enquanto nós somos jovens. Eu já passei da juventude, mas graças a Deus eu acordei em tempo, né? Deus me acordou em tempo, né? Porque eu já tinha ouvido muitas vezes a palavra de Deus e não dava atenção, porque eu achava que era tolice, né? E o dia que eu criei em Deus, meu Salvador, eu falei: meu Deus, que maravilha, quanto tempo eu perdi na minha vida, achando que eu tinha toda a liberdade do mundo, e tinha, né, a liberdade do mundo, mas a liberdade maior é quando você tem Jesus no seu coração, que você tem uma vida transformada. Então agora nós vamos falar um pouquinho o que nós somos agora. Então, supondo que todos nós sejamos agora filhos de Deus, né, pessoas que entregaram suas vidas para Jesus. O que nós falamos até agora eram pessoas que viviam dissolutamente, sem Deus nas suas vidas. Então agora que nós já temos Deus, né, agora que nós somos e temos a vida e nos caminhamos na vida cristã, o que acontece com a nossa vida daqui para frente? Aí nós vamos começar do versículo 20 até o 24, de Efésios 20 até o 24. Desculpe, irmãos. Então, no versículo 20 fala assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Né? Então as pessoas que praticavam as coisas erradas, então o versículo está falando aqui, ó, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Não foi assim. Efésios 20, que diz assim, né? Vamos ler lá na palavra. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Né? No versículo 20. No 21 fala: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Então, nós vamos ver assim, não foi dessa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo, de viver dissolutamente, de viver de mente vazia, praticando iniquidade por aí afora. Igual vocês acabaram de ouvir aí, passou na rua uma pessoa acelerando uma moto, né? Uma pessoa que compra um objeto assim, e que está pagando a prestação direitinho, dando duro para pagar essa prestação, faz isso com uma moto? Será que faz? Porque sabemos que isso estraga o motor, né? Então tem muita gente aí com objetos roubados, né? Fazendo todo tipo de coisas erradas, e acho que é normal, está curtindo a vida, né? Que coisa errada, né? Em Efésios 20, do 24, nós estamos do outro lado do rio, né? Nós atravessamos o rio, nós vivíamos uma vida dissoluta, e agora nós atravessamos o rio. A vida de hoje, o que somos agora. Assim como acontece em Efésios 2,4, o conjunto de adversidade, mas
aliás, a conjunção adversativa, mas indica que houve uma transformação, isto é, em contraste com a dureza do coração, da indiferença, da insensibilidade. E Paulo coloca o processo de conversão empregando 3 expressões que se caracterizam na pessoa de Jesus Cristo: aprender a Cristo, ouvir a Cristo e ser instruídos em Cristo. Então, como é que você aprende a Cristo e ouve a Cristo? Através da sua palavra, né? Ou de qualquer, por exemplo, um pastor, quando ele está pregando a palavra de Deus, ou um diácono, ou qualquer outro pregador, se ele não estiver falando as palavras dele mesmo, é como se Deus estivesse falando com você através daquela pessoa, porque ele está falando alicerçado na palavra de Deus. É isso que nós entendemos e é isso que nós procuramos ensinar. Que tem muitas pessoas que gostam de pastores eloquentes, que prometem curas, milagres, etc. A Bíblia, nós temos que acreditar em milagres, em curas? Claro que sim, nosso Deus é soberano e poderoso. Mas nós temos que nos alicerçar na própria palavra de Deus, não de promessas vazias, que tem pessoas que prometem coisas que eles não podem cumprir, só Deus pode, né? Então, é isso. Quando você escuta uma pessoa ensinando, pregando, falando de Cristo, da sua palavra, você está sendo instruídos em Cristo. Então a escola de Cristo, né? Nós continuamos nesse trecho do Efésios 4, de 20 a 21, que nós já lemos, né? Então, aprenderás a Cristo. No versículo 20 fala isso, de Efésios 4. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Tá vendo? Então, o próprio Cristo é a substância do ensino cristão. Há muita gente querendo evangelizar sem Jesus. Não tem jeito, não tem como. Porque a pessoa, ele não pode dar aquilo que ele não tem, né? Aí você vai falar assim, mas como assim eu não posso evangelizar se eu não tiver Cristo? Porque se você não tiver Cristo, a sua palavra sai vazia. Por que ela sai vazia? Porque ela não sai da boca de Deus, né? Da palavra de Deus. Ou seja, está faltando ali uma coisa muito importante, o Espírito Santo na sua vida. Quando Jesus encontrou aquela mulher samaritana ali perto do poço, Jesus pediu água para ela e ela se estranhou, mas depois Jesus falou com ela, olha, se eu der da água que eu tenho, do seu interior fluirão os rios de água da vida e você nunca mais terá sede. Aí ela falou, Senhor, me dá dessa água, porque pelo menos eu não venho mais aqui buscar essa água aqui no poço. Aí Jesus falou, mas ela não entendeu direito o que Jesus disse para ela. Porque quando Jesus estava se referindo a ela, a conversão, a salvação. Quando ela receber Jesus, ela recebe junto com Jesus o Espírito Santo, que habita em nós. E quando o Espírito Santo... Quem é o Espírito Santo, irmãos? O Espírito Santo é o próprio Deus. É a terceira pessoa da Trindade, mas é o próprio Deus. Então, quando Deus está em nosso coração, então, quando nós dispomos a falar de Deus para uma pessoa, é como se Deus estivesse falando, como eu já disse aqui, né? Então, ali a sua palavra sai moldada pelo projeto de Deus, que é de evangelizar as pessoas, levar as pessoas à salvação, né? Então, por isso, nós não podemos evangelizar sem Jesus. Que você não sabe explicar Jesus para a pessoa. Que você não tem o entendimento. Acredite se quiser. Paulo diz que o que aprendemos foi Cristo foi Cristo e não apenas as palavras dele, seus milagres, mas ele mesmo, ele puro,
Só Ele faz isso, né? O Evangelho puro é Cristo em nós, a esperança da glória. Né? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando nós vamos orar para uma pessoa, né, que está enferma, nós não podemos falar, eu determino que essa pessoa seja curada, eu determino isso. Você tem que pedir a Deus por aquela pessoa. E é Deus que determina a cura daquela pessoa. Não é você. Nós não temos autoridade de dar a ordem para Deus. Jamais teremos isso. Né? Deus é soberano. A gente tem que ser humilde na presença dele. Nós temos que clamar a Ele pela nossa vida ou pela vida de alguém que nós estejamos orando. Né? Que nós vemos por aí pessoas fazendo esse tipo de coisa, ordenando a Deus fazer as coisas. Né? É uma doutrina errada. Tendes, agora no versículo 21. Versículo 21 diz assim: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, vamos lá. O que nós aprendemos de Cristo, aliás, o que nós temos ouvido a Cristo? O que nós temos aprendido de Cristo? Cristo não apenas é a substância do ensino, como também é o próprio Mestre. E tendes ouvido, sabendo que Jesus não esteve pessoalmente na igreja em Éfeso, mas é certo que, por meio da voz dos apóstolos e mestres da igreja, ou Efésios realmente tinha ouvido a voz do Senhor. Né? Assim, aprendemos que todas as vezes que alguém estiver falando com autoridade de vida e de ministério, o Evangelho puro e simples, pode-se dizer que Cristo está ensinando sobre Cristo. Né? Olha só, Cristo ensinando sobre Cristo. Ou seja, ele usa um servo seu para ensinar sobre Cristo. Né? É como se você estivesse ouvindo a voz de Cristo. Aí você vai falar assim, mas essa pessoa então está falando como se fosse Cristo, ele é um santinho? Não, é um pecador. É um ser humano como você, assim como eu. Né? Pecador. Mas a palavra de Deus está em nós. Por quê? Porque nós temos Deus em nosso coração. Nós temos o Espírito de Deus em nosso coração, em nossa mente, né? Em nosso entendimento. E agora nós somos dele. E o que nós fazemos deve ser para ele. Entenderam, irmãos? Então, instruídos em Cristo, ainda no versículo 21. Jesus Cristo, além de ser o ensinador e o ensino, também era o conteúdo, até mesmo o ambiente no qual o ensino era dado. Olha só, Jesus era o conteúdo e até mesmo o ambiente que o ensino era dado. E quando Jesus Cristo é ao mesmo tempo o assunto e o objeto e o ambiente e a instrução que está sendo dada, Jesus é tudo, Jesus é Deus, irmãos. Infelizmente eu tenho visto muitas pessoas falando que Deus é uma coisa e Jesus é outra. Não. Jesus, Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas é uma só. Então Jesus é Deus. Então, Jesus é Deus. Ele quando ele veio ao mundo, ele veio como homem e como Deus. Tá? Ele se esvaziou da sua glória. Se esvaziou de tal maneira que se tornou um zigoto. O que é um zigoto? É um feto. Né? Aquela mulher, a Maria, ela não teve nenhuma relação. Aí a gente vai falar assim, mas ela teve relação com Deus para ter Jesus? Não. Ela não teve relação com ninguém. Ela só... Jesus, ele se esvaziou, se tornou um feto no ventre de Maria. E nasceu como um ser humano, como nós. Mas ele era Deus. E ele fez isso
por amor a nós, pela nossa salvação. Porque ele veio com o propósito de fazer o que fez, para nos redimir, para nos dar essa oportunidade de estarmos falando dele para ele. Tá? Então podemos ter confiança de que essa é a verdadeira mente, essa é verdadeiramente cristã, né? Uma pessoa que está sendo estudado por Cristo é uma pessoa verdadeiramente cristã. Há muitos discipulados que não passam de um manual de doutrina de uma igreja local ou de uma denominação, quando muitos ensinos preciosos de Cristo são deixados de lado. Há pregadores e pastores que eles querem que suas ovelhas sejam cópias fiéis dele, do pastor, e não de Cristo. Está errado. Né? As ovelhas, que somos nós, temos que ser cópias de Cristo, nós temos que ser imitadores de Cristo, e não do pastor. Você já viu vídeos de criancinhas aí, eles pegam algum objeto e põem ali na mão como se fosse um microfone, e faz uma oração, ou faz uma pregação, como se fosse um pastor. Ela está imitando ali o seu pastor, mas ela é uma criança, mas tem adultos também que fazem isso. Ah, meu pastor prega assim, ele fala, ele gesticula, ele grita, ele tal, etc. Então tem pessoas que aprendem com o seu pastor a fazer isso. Então ele não está imitando a Deus, ele está imitando o pastor. Então nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que imitar a Cristo, não ao homem, nem o pastor, né? Então, observe que no final do versículo 21, Paulo muda o título de Cristo para Jesus. Olha, no versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Paulo já mudou, né? Aí, o que aparece a ser intencional, segundo é a verdade em Jesus. Jesus histórico é a própria encarnação da verdade. O que é isso, encarnação da verdade? É isso que eu acabei de falar. Jesus saiu da sua glória, ele se humilhou até se tornar um feto, né? Quando Jesus ele estava na eternidade com Deus, ele era o Verbo. Então, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Está lá em João 1,14, Evangelho de João 1,14. Então, ele é o Verbo. Então, quando você fala assim, mas como assim o Verbo? O que é isso? Então, o Verbo é isso. Quando Deus... aí nos remete lá para Gênesis 1, 2 e 3, onde Deus criou as coisas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E aí Deus disse, haja expansão. O que Deus usou? Ele usou o verbo, haver, o verbo haja de haver, né? E esse verbo é Cristo. Cristo é a expressão de Deus, ou seja, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, eu espero que esteja sendo claro para os irmãos, né? Então, Cristo é a palavra de Deus. Por isso que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Veja bem esse versículo aqui, sabe, irmãos? Jesus veio o quê? Cheio de graça e de verdade. Verdade é a palavra, de graça, favorecimento que ele nos deu. Nós não merecíamos, mas ele fez isso por nós. A verdade é a sua palavra, é ele mesmo. Se Jesus tivesse vindo cheio de justiça, aí, ai de nós, né? Porque ele ia fazer justiça. Ele já vinha para... Mas ele vai voltar um dia para fazer justiça, né? Na segunda vinda dele. Mas essa primeira vez que ele veio cheio de graça e de verdade. E aí aquele escritor, João Stott, ele escreve assim, resume isto
em uma sábia frase. Jesus Cristo era o ensinador, o ensino, o conteúdo, o ambiente e o aprendizado. Jesus é tudo. Até o ar que nós respiramos, né? Não é Jesus, lógico, ele vem dele. Né? Tudo é sustentado pelo poder de Deus. Então, vamos falar agora da roupa nova, ou da nova roupagem, a partir do versículo 22 até o versículo 24, que diz assim: nesses versículos o apóstolo explica que o significado aprender a Cristo afirma que é compreender a nova vida que Jesus nos deu e os nossos padrões que dela resultam. É tirar uma velha humanidade com uma roupa velha e podre e vestir como uma roupa nova, a nova humanidade criada à imagem de Deus. Quanto ao trato passado, quanto à antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem. Aqui está o ponto central do Evangelho. Tornar-se cristão envolve uma mudança radical, isto é, conversão, lado humano, e nova criação, lado divino. O velho homem é um homem carnal que se deixa guiar pelas concupiscências do engano, ou seja, só deseja as coisas que Deus odeia. É o homem que anda segundo as indicações da carne, como está lá em Romanos 8 e Gálatas 5, e vai assim por diante. E esse Paulo conclama: vos despojeis do velho homem, significa despir a natureza corrupta, assim como desejamos tirar uma roupa suja e esfarrapada e mal cheirosa. É isso que acontece com nossas vidas quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E nós temos que perseverar. Não é receber Jesus e manter fazendo as mesmas coisas, que senão não vai adiantar nada, meu amigo, meu irmão. Nós temos que receber Jesus e procurarmos mudar a nossa vida, porque Ele vai nos ajudar. E aí, o novo homem? Então, esse que eu falei agora é do velho homem. E o novo homem? Esse é um renovado, né? É renovado no espírito do vosso entendimento. Efésios 4, 23. Desse texto que nós lemos, versículo 23. Conversão é mudança de pensamento. Um caçador experiente faz pontaria para a cabeça do animal porque se acertar, atinge o restante do corpo, né? Então, o velho homem ele era dominado por paixões proibidas, não apenas sexuais. O novo homem foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Efésios 4 está no versículo 24. É procedente da verdade, né? Então, nós temos que andar nisso aí. Procedentes da verdade, como está aqui. E vos revistais do novo homem, criação segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E muitas vezes nós falamos assim, mas eu já cheguei a evangelizar pessoas que falam assim, eu não sou pecador. Eu falei, por quê? Porque eu pago as minhas contas, pago os meus impostos, eu ganho meu salário honestamente, eu não desejo mal para ninguém, eu nunca matei ninguém, nunca roubei e tal, etc. E vai por aí. Sim, mas você é pecador assim mesmo. Porque a própria Bíblia nos diz, se nós dissermos que nós não temos pecados, nós estamos sendo mentirosos. Porque o pecado ele é uma herança hereditária. Quando Adão pecou lá no jardim, ele foi expulso de lá. O pecado da desobediência de Adão é chamado de pecado original na Igreja Católica. A Igreja Católica chama o pecado de Adão de pecado original. E aí eles acham que esse pecado não é tão grave. Mas claro que é. Sabe por quê? Se não fosse tão grave, Adão estava lá no paraíso até hoje, né?
Então, o pecado de Adão foi o quê? Desobediência. Então, quando nós estamos desobedientes a Deus, quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos cometendo grave pecado. Mas como nós temos Cristo em nosso coração, quando você peca e você fala, ai meu Deus, eu pequei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu estou perdido? Não, calma. Lá em João 1, em 1 João 1,9, quase no final da Bíblia fala, né? Que se nós pecarmos, nós temos que confessar a Deus os nossos pecados, que Ele é poderoso para nos justificar e purificarmos, e nos purificar de toda injustiça, né? Só que alguém fala assim, então é assim, então eu posso pecar, depois eu peço perdão para Deus e dá tudo bem? Não, não é assim não. O pecado em nossas vidas tem que ser um acidente de percurso, que às vezes você fala um palavrão, você fala, ai meu Deus, não era para falar isso, agora já foi, não tem como voltar atrás. Então você pecou naquele momento de insensatez, né? E muitas vezes nós pecamos assim, nós falamos mal de algumas pessoas e etc. E isso aí não foi uma coisa programada. Então um pecador, ele jamais, um cristão, ele jamais deve programar uma coisa errada, né? Porque se fizer isso, ele não é convertido, então. Porque uma pessoa convertida, ele não pode jamais programar um pecado. Aí muita gente aproveita esse gancho e fala, não, mas e aquele pastor que estava lá abusando das pessoas, abusando de adolescentes, de jovem e tal. Bom, esse pastor, ele voltou à velha criatura. Ele para começar, ele não era salvo, porque uma pessoa que é salva, a consciência dele vai alertá-lo para não fazer esse tipo de coisa, né? Porque a pessoa que faz isso, ele perdeu o temor de Deus. Ou seja, essa pessoa não era realmente convertida. Aí você vai falar assim, mas então tem pastor que não é convertido? Claro, possivelmente tenha, né? Muitas pessoas que estão na igreja, frequentam a igreja, dá seu dízimo, é trabalhador e tudo mais, mas ele ainda não se converteu a Deus, porque a pessoa que se converte a Deus Todo-Poderoso, ele jamais vai programar uma coisa que é abominável à vontade de Deus, né? Então que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajuda, né? Exatamente assim, visto de uma nova criação, tiramos a velha humanidade, nós tiramos, né, a velha humanidade e vestimos a nova. Devemos também deixar de lado os velhos padrões e adotar os novos. O nosso novo papel envolverá novas roupas, nova vida, um novo estilo de vida, um novo estilo de viver, né? Então, vamos pensar nisso, irmãos. Nós temos que ter, daqui para frente, uma nova vida, um novo modo de pensar, um novo modo de agir, um novo modo de viver, um novo modo de olhar para as pessoas. Nós não podemos jamais olhar para as pessoas com repugnância. Muitas vezes, às vezes está na igreja, o meu pastor, chega pessoas ali e fala, quero uma oração. E aí ele dá a mão para a gente pega na mão dele, a nossa mão fica grudada, né? Por quê? Porque aquela pessoa está com a mão encebada, suja mesmo. Mas ele dá a mão e nós temos que pegar na mão. Já aconteceu muitas vezes comigo, né? Aí você pega na mão dele, sacode a mão. Isso não vai te matar não, nem te contaminar não. Quando ele for embora, depois você vai lá no banheiro e lava a sua mão com água e sabão, né? Não tem problema, né? E aí já aconteceu muitas vezes comigo, com o pastor também, o pastor da nossa igreja. Então é assim que nós temos que tratar as pessoas. Nós não temos que achar que somos melhores e nem piores do que ninguém. Que nós todos perante o nosso Deus somos iguais. Que Deus nos abençoe. E espero, irmãos, que se Deus permitir,
com a graça dele, nós voltaremos no próximo domingo com essa lição da escola dominical, que é chamada de EBD, né? E se Deus permitir, no dia 2 de maio, nós voltaremos com a nossa escola EBD, escola dominical, ao vivo, né, na nossa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos, Pai eterno, e glorificamos teu santo e precioso nome pelas vidas que estão ouvindo essa palavra, Senhor, que estão ouvindo esse entendimento, essa lição, Senhor, esse estudo. Que o Senhor Deus poderoso toque em cada vida, Pai, transformando essas vidas, tirando a cegueira espiritual dos seus corações, das suas mentes. Abra os seus ouvidos, Pai, abra os seus olhos para que enxerguem a luz do Evangelho em suas vidas, Pai. Faça mudança, Senhor, faça transformação no teu povo, a começar de mim, Senhor, que sou um servo teu. Necessitamos da tua graça a cada dia, a cada momento de nossas vidas. Que o Senhor Deus, porque sabemos que tu és um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que sofreu naquela cruz para nos dar uma vida e uma vida abundante. Que o Senhor Deus nos conduza com a tua poderosa mão, abençoando a tua igreja na face da terra, abençoando a tua igreja local, Senhor, edificando vida, transformando vidas para a glória do teu santo e precioso nome, Pai eterno. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.